Olá! Desde que o homem habita a Terra, a quantidade de horas dormidas vem diminuindo ao longo de todo este tempo. O assunto de hoje com o professor e doutor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Alan Eckley, é exatamente o sono. Que prejuízos dormir mal causa à saúde? Professor, tudo bem? Olá, tudo bem. Nós dormimos, eu, o senhor e as pessoas dormem menos do que os antepassados de fato? Isso, né? Se nós formos analisar aspectos relacionados ao sono, quanto a tempo total de sono, é isso que a gente vem observando. Né? Ao longo, principalmente desses últimos 20 anos, está ocorrendo uma redução drástica no tempo total de sono quando comparado aos nossos antepassados. Né? Então, vou dar um exemplo para você. Tem um estudo americano, né, que foi realizado em 98, né, e determinou o número de horas de sono médio da população americana. Esse estudo foi replicado em 2007. Né, e nesse pequeno espaço de tempo de 7 anos, houve uma redução ali próximo de 20% do tempo total de sono dos indivíduos. Né, isso, do ponto de vista temporal, é uma redução drástica frente a esse intervalo de tempo bastante curto. Hoje, quando a gente vai numa graduação nas faculdades, né, a gente observa que o tempo médio dos alunos de graduação durante a semana é próximo de 6 horas. Isso é muito aquém do que a gente preconiza como o ideal e o saudável, que é próximo de 8 horas de sono. Que prejuízos tem a pessoa que dorme menos? Os prejuízos são múltiplos, tá? Eu vou para o mais importante, depois eu vou ilustrando para os menos importantes. O mais importante, então, tem alguns tipos de estudo que a gente chama de cohorts, são estudos de segmento. Né? E o que eles observaram? Que as pessoas que dormem menos vivem menos. Né? Então isso eu acho que talvez seja a mensagem mais importante que a gente tem que passar em relação ao tempo total de sono. As pessoas que dormem menos de 6 horas, elas têm uma expectativa de vida bastante reduzida. E esse estudo, esse desenho de estudo, estudos semelhantes foram realizados em populações diferentes. Foram populações orientais, né, asiáticas, populações norte-americanas e populações europeias. E esse estudo foi replicado. Então, algo que a gente, eu acho, deve divulgar é que as pessoas que dormem pouco têm uma expectativa de vida menor. Isso de modo semelhante à pressão arterial. A gente sabe que quanto maior a pressão arterial, menor a sua expectativa de vida. Hoje a gente pode falar, quanto menor o teu tempo total de sono, menor a sua expectativa de vida. Mas não é só isso. Né? Para quem está no dia a dia dormindo pouco, ele pode provocar vários sintomas. O sintoma mais frequentemente observado é o que a gente chama de sonolência excessiva diurna, ou seja, sentir muito sono durante o dia. É a pessoa que não consegue assistir um filme completo, ele liga a televisão, vai no cinema e não consegue nunca ver o final do filme. É uma pessoa que vai para uma reunião em que os primeiros 15, 10 minutos da reunião ele está presente. Depois dos 15 minutos de reunião, ele já não consegue mais prestar atenção, ter atenção adequada para manter um bom desempenho nessa reunião. Né? É aquele aluno que quando vai para a escola, né, ele consegue de repente na primeira, segunda aula ter algum aprendizado, mas depois o restante da aula sua atenção desce por conta da sonolência, ou reduz, e o seu rendimento reduz bastante. Além disso, o tempo total de sono ele tem repercussões relacionadas a doenças psiquiátricas. Né? Então, pessoas que dormem pouco têm uma maior probabilidade de desenvolver transtornos do humor e transtornos de ansiedade, ou seja, tem maior chance de ter depressão ou síndrome do pânico. Né? Isso também já está relativamente claro. A redução do tempo total de sono também está associado com desempenho cognitivo. Ou seja, para a gente ter uma boa memória, a gente tem que ter um bom sono. E um bom sono está relacionado a um tempo total de sono adequado. Se você dorme pouco, com certeza você vai ter algum prejuízo de memória. Em algumas pessoas um pouco mais, em outras pessoas um pouco menos. Mas você vai ter algum aspecto relacionado à memória reduzido. Agora, professor, eu abri dizendo que ao longo da história da humanidade, cada um de nós dorme menos. É óbvio que isso teve um momento marcante, o senhor vai contar para a gente esses momentos marcantes dessa mudança do sono. Mas antes disso, eu queria saber do senhor o seguinte. Eu durmo 6 horas, o senhor dorme 8 horas, as outras pessoas dormem 7, 5 horas. Mas tem gente que diz o seguinte, não, eu com 5 horas eu já estou bom. 4 horas, 6 horas. Isso de fato acontece ou essas pessoas estão se enganando? Então, existe uma variabilidade quanto ao tempo total de sono na população. A gente fala que o número ideal, né, o número normal seria próximo de 8 horas. Entretanto, tem pessoas que precisam de mais horas de sono, 9, 10 horas, e pessoas que precisam menos, 7, 6, 5, excepcionalmente 4 horas. Né? A existência de dormidores curtos, ou seja, aqueles que dormem menos de 6 horas e se sentem bem, é possível e eles existem. Só que um número muito menor do que a gente espera.
Eu sempre comento com os nossos residentes que a gente está treinando que das centenas de pacientes que eu já vi, talvez na casa de milhares, a gente conhece 4 pacientes que são dormidores curtos, ou seja, que dormem menos de 6 horas e se sentem bem. A grande maioria da população que acredita que seja dormidora curta, ou seja, que durma 6 horas e não tenha prejuízo, são pessoas que são jovens, que estão relativamente adaptados ao seu meio, né? Mas que com o tempo, né, seja com o passar da juventude, uma pior dessa adaptação no meio, aí você vai ter o prejuízo. Em outras palavras, as pessoas que acreditam que sejam dormidoras curtas, o tempo, com o passar do tempo, vai demonstrar que elas não são, e o prejuízo vai chegar. Por que a gente comenta? Porque o jovem ele tem uma capacidade grande de lidar com privação de sono. Algo que não acontece depois quando a gente chega na idade adulta, né? Então, o que vai desmascarar os dormidores curtos mesmo, daqueles que acham que são dormidores curtos, é a entrada na idade adulta, que daí isso daí vai diferenciar quem é realmente dormidor curto de quem não é. Mas eles existem, mas são raros. Agora, quem está em casa deve estar perguntando assim, bom, será que eu sou um dormidor curto, não sou? Tem alguma maneira da pessoa fazer uma autoanálise e descobrir em que situação que ela está? É possível. Né? A análise é bastante subjetiva, mas ela funciona. De que maneira que a gente orienta para que se chegue nesse valor? Nós vamos pegar 5 dias consecutivos em que você não vai ter nenhuma atividade com horário marcado, né? Em que não esteja relacionado com horário, nem o horário de você ir para a cama e nem um despertar muito cedo. Ou seja, o momento ideal seria nas férias, ou próximo do período de festas. Desses 5 dias, você iria dormir no teu horário natural de sono, ou seja, quando você estiver com sono, você vai para a cama. E depois você ia ter o despertar natural, ou seja, você ia sair da cama quando você acordasse naturalmente, sem a necessidade de qualquer despertador. E você vai anotando o horário que você foi dormir e o horário que você acordou, nesses 5 dias. Desses 5 dias você vai descartar os 2 primeiros dias e vai fazer uma análise dos últimos 3 dias. Vamos exemplificar. Então, na primeira noite você foi dormir às 11 e acordou às 10 da manhã. Então você teve ali próximo de 11 horas do tempo total de sono e se sentiu bem. Na segunda noite, você foi dormir às 11 da manhã, mas já acordou às 7. Teve 8 horas de sono e se sentiu bem também. Uma terceira noite, de novo, 11 às 7, 11 às 7. E depois, na última noite, você teve das 11 às 5. Ou seja, você dormiu 6 horas. Aí você se sentiu mal. Aí você vai descartar as 2 primeiras noites, que você já era para descartar. Vai ter 2 noites que você dormiu 8 horas e dormiu bem. E vai ter uma noite que você dormiu 6, 7 horas que você dormiu mal. Então, provavelmente, o teu canal de tempo total de sono é próximo de 8 horas. E você deve replicá-lo isso ao longo da vida. Muito bem. Bom, nós vamos para o intervalo, daqui a pouco eu volto aqui no segundo bloco com o professor de Neurologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, médico do HC, falando sobre o sono. E ele vai explicar nesse segundo bloco a evolução do sono. Quais são os motivos que levaram a humanidade a dormir menos e ter mais problemas de saúde?